fácil porque tenho que introduzir a um orador convidado que é João Pradinho Honrado. É muito fácil, digo, porque o João e eu partilhamos trabalho e docência na Universidade do Porto ao longo de muitos anos. E até continuamos a partilhar, portanto, acho que vai ser fácil, desde que o João esteja lá. João, estás? Oh. Olá, viva. Ok, ainda bem. Então, pronto, acho que o João não precisa assim de muita apresentação, porque é uma pessoa com uns interesses ecológicos, embora que inicialmente a volta da fitossociologia, que foi assim que eu conheci, mas realmente o seu âmbito cada vez é mais abrangente, vai sobre os serviços dos ecossistemas, a estrutura da paisagem e ir diretamente aos aspectos claramente mais aplicados da biodiversidade, muito centrado em Portugal, mas não só. E acho que fico calado e deixo falar ao João, está bem? Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Antes de mais, pedia só o favor de me confirmar se estão a ouvir em boas condições. Ok, e então se calhar vou pedir outro favor, vou partilhar aqui a minha tela e pedia que me confirmassem se veem a apresentação também em boas condições. Sim. Ótimo, muito bem, muito obrigado mais uma vez. Agradecer obviamente o convite para estar e participar neste encontro, que é um encontro especial, em que se comemora um aniversário redondo da SPECO. E, portanto, se todos os encontros nacionais de ecologia são importantes, este torna-se ainda mais importante também em tempos de pandemia, em tempos em que estamos confinados, mas em que precisamos nos manter conectados e, portanto, estes eventos são sempre um estímulo para que continuemos cada vez mais conectados e cada vez mais a trabalhar em conjunto nestes temas que nos interessam a todos e que são de uma relevância societal tremenda, como é evidente. Agradecer também, obviamente, à organização, o convite para participar nesta sessão, com um tema um pouco abrangente e por isso desafiador. Procurei ir ao encontro de alguma forma daquilo que era o tema geral do encontro e aquilo que são de facto os desafios da biodiversidade para o século XXI e da ecologia, e nesse sentido procurei organizar um conjunto de reflexões e acima de tudo um conjunto de exemplos do nosso trabalho, um pouco se calhar desenvolvendo aquilo que o Miguel dizia na minha apresentação, que de alguma forma tentarei dar uma visão de conjunto daquilo que tem sido o nosso trabalho de investigação, no sentido de contribuir para atacar este desafio através de um conjunto de ferramentas, de metodologias, de aprendizagens que sempre resultam do nosso trabalho de investigação e que se pretende, obviamente, que tenham aplicação em contextos concretos de conservação e gestão da biodiversidade, dos habitats, dos ecossistemas e, obviamente, da paisagem no seu conjunto. O nosso trabalho tem-se debruçado, de facto, sobre as alterações da paisagem, o que nos remete de uma forma, eu diria, mais ou menos tradicional para escalas um pouco mais, contextos um pouco mais locais ou regionais. E, portanto, naturalmente, uma parte importante do nosso trabalho, como dizia o Miguel, tem sido desenvolvido não só em Portugal no seu conjunto, mas muito em particular na região norte do país. É o nosso laboratório por excelência e é aí que temos procurado desenvolver conhecimento, mas acima de tudo também contribuir para a gestão da biodiversidade neste contexto. Bom, eu diria que o desafio que é lançado pelo próprio encontro e pelo tema do encontro, de alguma forma, tem vindo a estar patente em uma diversidade muito grande de publicações, de trabalhos de investigação, de reflexão, de compilação da informação disponível e, de alguma forma, procurando assinalar aquilo que é o estado do conhecimento. Existem numerosos contextos, no contexto internacional, no quadro internacional, em que esse tipo de exercícios tem vindo a ser feito. De facto, do ponto de vista da biodiversidade, em geral, tendemos a falar de um declínio da biodiversidade nas diferentes escalas relevantes da sua análise. No entanto, diversos estudos têm mostrado que, de facto, em determinadas regiões do globo, aparentemente a biodiversidade até parece estar a aumentar, embora as consequências desse aumento não sejam, em muitos casos, de todo positivas. E o que sabemos, acima de tudo, também é que este período, a que chamamos de antropoceno, e principalmente os últimos séculos, têm vindo a ser caracterizados por esta redistribuição da biodiversidade
à escala global, primeiro de uma forma modesta, depois de uma forma mais intensa com a globalização crescente da própria economia, e nesse sentido com, de facto, toda uma nova distribuição, novos padrões de distribuição do biota, dos organismos, e que, em muitos casos, se traduzem em consequências negativas para a biodiversidade dos ecossistemas nativos, como bem sabemos. Outro aspecto que caracteriza o estado do conhecimento sobre aquilo que é a biodiversidade neste período e os desafios que estão em cima da mesa é, de facto, essa incerteza sobre aquilo que está na dependência da existência de dados que nos permitam fazer, de facto, reconstruções e tirar ilações robustas sobre aquilo que são, e fazer previsões robustas também sobre aquilo que podem vir a ser as trajetórias da biodiversidade. Sabemos, obviamente, que temos perdido diversidade taxonómica, diversidade genética, a forma como isso se traduz do ponto de vista do funcionamento dos ecossistemas está ainda rodeado de incertezas e, portanto, interessa desenvolver estratégias e agendas de investigação que de alguma forma ataquem estas questões. E voltando ao meu host, ao Miguel, que portanto tem trabalhado precisamente nesta perspectiva e nesta dimensão funcional ou da relação entre as espécies e os ecossistemas nesta perspectiva funcional. Bom, um quadro destes claramente lança para cima da mesa um conjunto de ideias, um conjunto também de desafios para suportar uma agenda de investigação relevante, consequente, que de alguma forma tente contribuir para atacar estes desafios. Sabemos que a biodiversidade tem vindo o declínio da biodiversidade e da mudança da biodiversidade nas suas várias dimensões tem vindo a acelerar-se, e que as alterações da paisagem, e este, digamos, é um ponto em que assenta grande parte da nossa investigação, acaba por constituir um conjunto de fatores importantes, de determinantes importantes da alteração da biodiversidade, não apenas em contexto local, mas também à escala regional e até mesmo global, em função do caráter tão amplo e tão disseminado destas alterações da paisagem no contexto global. Por outro lado, temos também a noção de que não temos ainda uma visão totalmente completa ou sequer razoável daquilo que podem ser as consequências de curto a longo termo das alterações da biodiversidade, quer para a integridade, digamos, da biosfera, quer para aquilo que é o nosso bem-estar, medido, por exemplo, através da moldura dos serviços de ecossistema ou das contribuições da natureza para a sociedade e para os seres humanos. Nesse sentido, entendemos que a biodiversidade à escala da paisagem e a paisagem enquanto elemento de contacto e de interface entre a dimensão humana e a dimensão ambiental e ecológica, que aqui assume um papel particularmente relevante neste contexto e, portanto, temos procurado investir na caracterização, no conhecimento daquilo que são os processos ambientais, ecológicos e socioecológicos que determinam essas alterações na paisagem e que de alguma forma, determinam também aquilo que podem ser as consequências dessas alterações na paisagem para a biodiversidade, para o funcionamento dos ecossistemas e para os serviços ou benefícios que resultam desse mesmo funcionamento. Nas agendas internacionais tem vindo claramente a ser dada prioridade à identificação daquilo que se tem vindo a chamar de variáveis essenciais da biodiversidade, um conjunto de medições, de métricas nucleares que de alguma forma permitam caracterizar de uma forma eficiente, mas integrativa e compreensiva as alterações da biodiversidade e ao mesmo tempo também no desenvolvimento de molduras de computação que permitam quantificar essas variáveis numa perspectiva de monitorização de uma forma que seja capaz de lidar com grandes volumes de dados que caracterizam os tempos de hoje e ao mesmo tempo também tirar partido daquilo que são os novos paradigmas em termos informáticos e as novas infraestruturas computacionais que cada vez mais estão capazes de lidar com estes grandes volumes de informação. Ao mesmo tempo, diversificam-se também as fontes de informação que nos permitem avançar daquilo que é a avaliação e a monitorização tradicionais da biodiversidade, assentes muitas vezes naquilo que é o conhecimento especialista sobre determinados grupos taxonómicos ou determinadas características dos habitats ou dos ecossistemas, para visões cada vez mais integrativas que envolvem a metagenómica e a DNA ambiental até às observações remotas da Terra, em abordagens que pretendem dar-nos uma visão cada vez mais integrativa e mais integradora destas alterações da biodiversidade e que nos permitam, de facto, antecipar os impactos que essas alterações poderão vir a ter sobre os ecossistemas, sobre a sustentabilidade do planeta e, acima de tudo, sobre o nosso bem-estar. Como é que temos procurado fazê-lo do ponto de vista da nossa investigação? Pois, acima de tudo, procurando
de facto, uma ligação muito próxima entre aquilo que são as novas fontes de dados, as novas e as tradicionais fontes de dados, e aquilo que são as molduras e os contextos em que esses dados podem ser analisados e podem ser modelados. E, portanto, partindo muito daquilo que é o manancial de informação hoje disponível através de inúmeras plataformas e que, filtrado de acordo com determinados critérios, permite, de facto, alavancar análises e identificar sinais que de outra forma seria muito difícil identificar, construir modelos com cada vez maior capacidade preditiva e, por sua vez, esses modelos podem depois ser usados para aperfeiçoar as formas como recolhemos os dados e, acima de tudo, para nos permitir antecipar aquilo que poderão vir a ser tendências futuras e aquilo que poderão vir a ser os impactos dessas alterações e dessas tendências no futuro. E, portanto, esta integração entre o estudo e a monitorização, por um lado, da biodiversidade e a capacidade de analisar e de modelar grandes volumes de dados, no sentido de fazer previsões consequentes e previsões relevantes, tem sido, de facto, o alvo do nosso trabalho, ao longo, principalmente, da última década, e que vos tentarei muito rapidamente dar aqui alguns exemplos, procurando cobrir os temas em que temos trabalhado. De facto, sabemos que, e são diversas as experiências de utilização de modelos para melhorar esquemas de monitorização, que fazem uso daquilo que são dados recolhidos de forma mais ou menos tradicional, mas combinados com dados, como mostrarei mais adiante, com dados provenientes de novas fontes de informação, e que nos permitem, por exemplo, mediante o estabelecimento de um conjunto prévio de objetivos e de um ranking de objetivos, seja uma monitorização de caráter mais estratégico no contexto regional ou mais direcionado, por exemplo, a redes de conservação, otimizar a localização dos pontos de observação em função de assegurar a relevância do significado estatístico, por um lado, e aquilo que é a capacidade de detectar alterações nos locais onde mais provavelmente essas alterações virão a ocorrer em função das previsões dos modelos. E este tipo de abordagens tem vindo a ser aplicado quer para a monitorização de fenómenos como as invasões biológicas, mas também para a monitorização de espécies e habitats dos biota, que caracterizam o biota e as paisagens naturais dos territórios. Por outro lado, a emergência digamos, e a multiplicidade, o crescimento exponencial da disponibilidade da informação disponível proveniente de várias fontes de observação remota da Terra abre, obviamente, novas oportunidades. Essas oportunidades vão desde, eu diria, as mais tradicionais cartografias de ocupação e uso do solo, cartografias de habitats, numa perspectiva de apoiar análises da estrutura da paisagem, procurando desenvolver metodologias padrão no contexto internacional, apoiadas em classificações de coberto solo ou de habitats ou ecossistemas de ampla utilização, que possam depois ser implementadas em molduras de análise e de processamento de imagem que permitam identificar não apenas aquilo que são as grandes unidades da paisagem, vulgo parcelas no contexto da paisagem, mas também as estruturas lineares e mesmo pontuais, que tanta importância têm, como sabemos, para a conservação da biodiversidade em muitas paisagens e, portanto, o desenvolvimento deste tipo de molduras tem, de facto, permitido a implementação de programas de monitorização cada vez mais eficientes e, acima de tudo, com uma maior garantia de perenidade no que se refere à sua alimentação futura, do ponto de vista dos dados de base necessários para fazer essa monitorização. Sem esquecer, obviamente, a articulação sempre necessária com a presença no terreno, seja para efeito de treino, seja para efeito de validação dos processos de processamento de imagem e de análise da informação. Este mesmo tipo de abordagem pode ser utilizada no sentido preditivo, para antecipar eventuais impactos que outros modelos, outras molduras tradicionais de modelação já prevejam, por exemplo, os impactos esperados das mudanças climáticas sobre a distribuição da biodiversidade, ao nível das espécies individuais, por exemplo. No contexto deste estudo, com um conjunto de cerca de 5 dezenas de plantas endémicas da Península Ibérica, demonstramos que, de facto, para determinadas combinações de cenários e para pelo menos 2/3, a utilização de informação de satélite que informa sobre as tendências do funcionamento recentes do funcionamento dos ecossistemas numa perspectiva interanual, nos permite antecipar aquilo que eram as alterações previstas por modelos convencionais, baseados ou alimentados por o clima e por cenários de alteração climática, o que nos permite, de facto, antecipar aqui um potencial muito grande de utilização deste tipo de informação para prever e antecipar aquilo que podem vir a ser declínios
na área de distribuição, ou diminuição na área de distribuição, fragmentação na distribuição de espécies em contextos regionais, movidos não apenas por alterações climáticas, mas também por um conjunto de outras alterações, nomeadamente as da paisagem, que são, como disse, aquelas que mais nos têm interessado ao longo dos últimos anos. Temos também dado um enfoque particular ao estudo daquilo que são os fatores de alteração e os processos de alteração da própria paisagem, a começar desde logo pelo regime de fogo, que é de facto um processo particularmente importante no nosso país. Temos procurado não apenas utilizar, em particular, o processamento de imagens de satélite para a identificação, mapeamento, datação de eventos de fogo e a caracterização de alguns atributos dos eventos de fogo, como a sua intensidade ou a sua severidade, mas também procurar utilizar este tipo de abordagens para estudar o que acontece depois do fogo, do ponto de vista da recuperação. Obviamente que há diversos motivos pelos quais o acompanhamento da recuperação pós-fogo é importante para a proteção do solo face a fenómenos de erosão, para a reposição do potencial de fornecimento de serviços de ecossistema, mas também pelo efeito de acumulação de combustível e da sua conectividade na paisagem, que poderá promover a ocorrência de outros eventos de grande dimensão no futuro. E, portanto, nesse sentido, interessa não apenas caracterizar o que acontece do ponto de vista da recuperação para diversas formas de coberto do solo, considerando também a sua expressão espacial na paisagem, mas ao mesmo tempo também identificar quais os fatores que determinam as tendências e as trajetórias da recuperação pós-fogo, utilizando um conjunto de indicadores que vão sendo desenvolvidos a partir daquilo que são as curvas de recuperação pós-fogo, não vou entrar agora em detalhes, mas acima de tudo, digamos, aprendendo que diferentes indicadores são determinados por diferentes fatores da paisagem. Alguns são essencialmente determinados no seu comportamento por características do próprio fogo, fire traits, que é esta coluna que aqui está representada nos dois gráficos à direita, ao passo que outros, e nomeadamente aqueles que refletem a recuperação de curto prazo, a recuperação mais imediata após o evento, parecem também ser fortemente influenciados pela composição da paisagem, provavelmente pelo efeito de pressão de propágulo a partir da vegetação envolvente, que potenciará depois ou influenciará negativamente, limitará o potencial de recuperação nas parcelas ardidas. E, portanto, procurar aqui, de alguma forma, acumular conhecimento sobre as várias dimensões, as várias expressões do fenómeno, no sentido de depois fazer previsões cada vez mais finas e mais precisas sobre aquilo que poderão ser os efeitos sobre a biodiversidade e sobre os processos e os serviços dos ecossistemas. Outro fator de alteração da paisagem que tem recebido também bastante atenção na nossa investigação tem sido as invasões biológicas. Já mostrei há pouco um exemplo de como podemos usar modelos para melhorar a forma como detectamos novas invasões, novos processos de expansão de invasoras já consolidadas ou de invasões já consolidadas no território. Podemos, como é natural nas duas aplicações mais clássicas, utilizar também produtos de satélite e agora mais contemporaneamente obtidos a partir de drones ou veículos aéreos não tripulados, para fazer a detecção direta de áreas invadidas, como esta área que muitos de vocês poderão conhecer no Vale do Rio Gerês, no Parque Nacional da Peneda Gerês, grande invasão por acácia de albata numa das vertentes do vale, muito potenciada também pela interação com os fogos, e do lado direito a combinação daquilo que é a detecção direta da invasão com aquilo que são os resultados de um modelo preditivo de adequabilidade para a espécie, o que nos permite calcular um sucesso específico de invasão, um sucesso local de invasão, e relacionar depois esse sucesso com aquilo que é a composição da paisagem ou outras características dos ecossistemas presentes, sejam eles florestais ou outro tipo de ecossistemas. Cada vez mais também neste processo temos vindo em parceria com colegas que trabalham ativamente nestas áreas a trabalhar e a incorporar nas molduras de avaliação e de modelação dados recolhidos através de ciência cidadã e de outras formas de recolha de informação numa perspectiva mais abrangente da iEcology, como agora se convenciona chamar, e portanto a grande quantidade de informação que vai estando disponibilizada, alguma dela com o intuito digamos, de mais direcionado, outra de recolha mais abrangente, mas que se revela depois de grande utilidade na altura de permitir construir modelos, construir conhecimento acerca daquilo que são os processos, neste caso de invasão biológica, e daquilo que é, por exemplo, mais uma vez, a otimização dos processos de monitorização, pelo menos no que se refere à sua distribuição
no espaço dos locais que são prioritários do ponto de vista de observação, no sentido em que serão aqueles que mais provavelmente virão a ser invadidos pelas espécies que foram, entretanto, estudadas. Portanto, esta integração de múltiplas fontes de informação é uma das grandes oportunidades que a investigação em ecologia conhece nestas primeiras décadas do século XXI e que seguramente vai crescer exponencialmente durante as próximas décadas. Também, obviamente, as alterações do uso do solo são fundamentais em qualquer estratégia ou agenda de investigação relacionada com a ecologia da paisagem, com a sua relação com a conservação da biodiversidade. Tantas vezes dependemos de séries temporais de imagens, de arquivos de imagens aéreas que infelizmente padecem de problemas relacionados com georreferenciação, ortorretificação, etc. Pois interessa também desenvolver molduras que permitam potenciar a enorme mais-valia que esse tipo de informação tem, tirar as imagens do arquivo não utilizado e torná-las de facto comparáveis com aquilo que são fotografias históricas mais recentes, permitindo dessa forma construir séries temporais de ocupação do solo e de composição da paisagem cada vez mais longas e nesse sentido também aumentando obviamente o potencial de estudos sobre as tendências recentes ou históricas da própria biodiversidade na paisagem e portanto melhorar o nosso conhecimento sobre o antropoceno enquanto período. A partir daqui, há todo um conjunto de aplicações que eu vou ter que referir de uma forma mais breve, apenas dando-vos nota daquilo que tem sido a diversidade de aplicações desta abordagem que tenta integrar diversas fontes de informação com molduras de análise que potenciem aprendizagens, que potenciem, que coloquem novas questões ou que, acima de tudo, façam previsões que possam depois ser validadas através de processos de monitorização numa fase posterior. Desde a previsão de respostas de espécies individuais, desde a sua presença e ausência, até padrões de abundância, e a sua estabilidade ao longo do tempo, tal como informada por modelos alimentados com dados de satélite, dados de detecção remota, por exemplo, tem essa vantagem de permitir apoiar previsões com grande densidade do ponto de vista temporal, e sabemos bem que neste caso concreto a estabilidade das abundâncias pode ser um aspecto muito importante no sentido da persistência, ou de estimar ou de prever a persistência das espécies a longo termo, até alterações e previsões ao nível das comunidades, e portanto desde indicadores mais simples como sejam indicadores de riqueza específica, por exemplo, e da forma como eles se relacionam com a heterogeneidade, quer no espaço, quer no tempo, das condições disponíveis na paisagem, portanto tentar fazer aqui já essa ligação funcional de que eu falava há pouco, onde estão os recursos na paisagem, que estabilidade ou flutuações conhecem esses recursos e essas condições ao longo do ano e entre anos consecutivos, e a partir daí procurar identificar aquelas variáveis com maior potencial preditivo, neste caso, por exemplo, para indicadores mais sumários, como sejam a riqueza específica, um indicador básico, mas que nos permite um conjunto de indicações bem interessantes sobre esta relação entre biodiversidade e paisagem, indo para além daquilo que são as relações mais tradicionais entre espécies e estrutura e composição de paisagem, portanto, olhando um bocadinho para os processos ecológicos e biológicos que estão a ocorrer naquela paisagem. Aplicações também à monitorização de habitats, seja a sua cartografia, seja inclusivamente à distinção daquilo que são áreas em que os habitats se encontram bem conservados ou aparentemente em estado mais ou menos avançado de degradação. Aqui é fundamental, naturalmente, a recolha de informação no terreno do ponto de vista do treino destes modelos, porque de facto quantificar ou estimar o estado de conservação de habitats é um desafio diferente de simplesmente mapear os habitats, e nesse sentido também mais exigente em termos da qualidade da informação. E depois há as aplicações sobre o fornecimento de serviços de ecossistema em diversas escalas, tipicamente exercícios que envolvem o estabelecimento de um conjunto de cenários de evolução da paisagem, cenários esses que são depois implementados sobre modelos específicos de serviços de ecossistema das várias categorias, o que permite depois identificar ou fazer uma espécie de um ranking da performance dos diferentes cenários, um exercício relativamente convencional, ou então a identificação dos trade-offs entre os diferentes tipos de serviços de ecossistema, considerando os diferentes cenários estabelecidos de evolução da paisagem. O estudo de serviços de ecossistema específicos, como seja, por exemplo, o serviço de proteção contra danos causados por incêndios, o seu impacto
ao nível, por exemplo, do fornecimento de serviços de produção ou de outros serviços de regulação ou até serviços culturais. Sempre na relação, neste caso, com aquilo que são os fatores de alteração da paisagem, em particular os incêndios, e uma forma alternativa de valorizar a importância que determinados ecossistemas têm, de facto, no controlo da expressão dos incêndios na paisagem e, portanto, na proteção, quer do capital natural, quer, digamos, dos bens, dos nossos bens e das nossas vidas, face a esses eventos tão danosos e tão catastróficos. Temos também tido a oportunidade de participar em diversas redes e projetos de investigação no contexto europeu, acima de tudo com o objetivo, neste caso, de estabelecer molduras de modelação para serviços de ecossistema das diversas categorias, desde produção, regulação a culturais, fazendo uso do tal manancial enorme de informação de imagens de satélite, produtos de detecção remota, e ao investimento que hoje, por exemplo, a Agência Espacial Europeia faz com o lançamento de novos satélites e novos sensores no sentido de informar sobre novos parâmetros sobre a superfície da Terra. De facto, temos que fazer uso dessa informação para quantificar serviços de ecossistema e interessa montar essas molduras, esses pipelines de processamento que permitam, de facto, derivar estimativas robustas e fazer previsões sobre as tendências futuras desses serviços. A combinação, mais uma vez, de múltiplas fontes de informação, dados de satélite, dados das redes sociais, podem perfeitamente ser combinados para, por exemplo, avaliar quais os fatores ou os atributos da paisagem, medidos por satélite, que mais determinam as preferências dos visitantes de uma área protegida, tal como expressos através do social media, das redes sociais, e, portanto, todo um conjunto de oportunidades interessantíssimas que temos procurado explorar na nossa investigação recente. Terminava apenas, porque julgo que já estou a ultrapassar o meu tempo, com 2, 3 notas muito rápidas sobre aquilo que tem sido também a nossa tentativa de refletir um pouco sobre aquilo que podem vir a ser as perspectivas futuras de aplicação deste tipo de molduras. Interessa, acima de tudo, de facto, identificar, através de exercícios de modelação, simulação, previsão, de entre as diferentes trajetórias que as paisagens podem vir a sofrer, quais são aquelas situações que podem resultar em resultados win-win, resultados de consenso que permitam, de facto, considerar as várias funções que as paisagens devem cumprir que as paisagens devem cumprir relevantes para a sociedade, desde a conservação da biodiversidade, mas também a redução do risco de incêndio, a promoção de serviços de ecossistema como o sequestro de carbono, e portanto é desta capacidade de fazermos previsões para estas múltiplas funções da paisagem, é com esta capacidade que ganhamos a forma de suportar melhores políticas, não só do ponto de vista da sua formulação, mas acima de tudo da sua avaliação, uma vez implementadas. E acima de tudo, procurar fazer com que cada vez haja um maior alinhamento, uma maior coincidência entre as visões que os investigadores têm e que os gestores do território têm sobre aquilo que são os serviços de ecossistema gerados, sobre a importância da conservação da biodiversidade, sobre os principais fatores de ameaça. É seguramente desse alinhamento que resultarão as melhores soluções do ponto de vista da gestão futura da paisagem, no sentido de mitigar o declínio e os efeitos negativos das alterações da biodiversidade. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Estamos um bocadinho com pouco tempo, mas pelo menos acho que haverá tempo para alguém fazer uma pergunta e depois, obviamente, vamos ter que continuar e discutir posteriormente. Pelo menos uma pergunta. O João falou de muitas coisas e eu acho que deve haver muitas de perguntas. Provavelmente demasiadas coisas para 20 minutos. Sim, quem quiser falar, basta ligar o microfone e pedir ao Miguel Carreteiro a palavra. Não precisam colocar no chat, falem, é mais interativo. Obrigada. Não temos perguntas? Normalmente, nestes casos, acho que é missão do moderador inventar uma. E, portanto, vou ter que inventar. Eu ia perguntar ao João,
nestes modelos de preditivos, pronto, ecologia é ciência é método científico, quer dizer que a gente tem umas hipóteses e em muitos casos o tempo passa e as pode testar se as previsões são boas. Por exemplo, cenários para alterações climáticas, um deles era 2020, que é já este ano. A minha pergunta é, na experiência do João, até que ponto estas previsões feitas há um tempo estão a confirmar? Temos piores ou temos desviações, e se essas desviações são por quê? Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder em pouco tempo. De qualquer forma, devo desde já dizer que não é um tópico particular em que a nossa investigação ainda tenha entrado. Ou seja, as nossas previsões têm sido feitas normalmente para horizontes um pouco mais longos, até porque o histórico de investigação é recente e, portanto, tipicamente as previsões que procuramos fazer são para horizontes temporais um pouco mais longos, sendo que, naturalmente, a incerteza também tende a aumentar à medida que nos afastamos da atualidade. Existem, no entanto, alguns estudos publicados que, de alguma forma, apontam em sentidos opostos. Não é? Em alguns casos, de facto, parece haver uma confirmação e, em alguns casos, até alterações que se previam, por exemplo, no que se refere à expansão de espécies invasoras em determinados territórios, nomeadamente zonas de montanha, parecem até estar a ocorrer mais rápido do que aquilo que se previa, ou seja, as previsões confirmam-se, mas acontecendo até em taxas ou em velocidades mais elevadas. Noutras situações, aparentemente, alterações que se previam não se confirmam. Há todo um conjunto de fatores que contribuem para esta incerteza e muitas vezes o contexto no qual nós fazemos as previsões não é propriamente aquele contexto que depois encontramos mais tarde, não é? Seguramente não havia modelos que tivessem previsto o impacto de um Covid-19 sobre a qualidade da atmosfera, entre aspas, e os níveis de poluição e todo um conjunto de outros fatores, ou sobre a entrada da vida selvagem nas cidades, etc. Ou seja, de facto há determinados eventos e os nossos tempos são particularmente ricos nesses eventos, mais ou menos imprevisíveis, que acabam muitas vezes por pôr em causa aquilo que é a nossa capacidade de prever. E, portanto, há que ser ágil, ter essa agilidade no sentido de perceber se as previsões de facto não se verificaram, qual foi o motivo. São de facto o surgimento de novas circunstâncias, eram os dados e os modelos originais que não eram os adequados para fazer a previsão. Portanto, há obviamente que procurar colocar essas questões e procurar encontrar as respostas para melhorar os modelos e fazer melhores previsões da próxima vez. Ok, João, muito obrigado.